Os ministros do STF formaram maioria novamente para considerar constitucional um dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza medidas como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e do passaporte, além da proibição de participação em concursos e licitações públicas de inadimplentes. Pelo visto, o Brasil inteiro vai ficar sem carteira de motorista. O voto do relator ministro Luiz Fux foi acompanhado pela maioria do plenário. Fux ressaltou que a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso 6º do CPC é válida desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A decisão do Supremo também recomenda a apreensão de passaporte do devedor. Agora imagine como vai ficar a vida do brasileiro, porque dados de uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, revelam que o endividamento no Brasil, no final do ano de 2022, chegou a impressionantes 78,9% das famílias brasileiras. Essas famílias ainda têm alguma forma de pagar suas dívidas, mas, segundo os dados, cerca de 11% não conseguirão quitá-las de forma alguma. E o presidente Lula, juntamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda querem aumentar o poder do brasileiro de adquirir mais boletos para pagar sem ter condições. Aonde vai parar tudo isso? Será que Lula já sabe que o Supremo está colocando uma pedra no caminho dele com relação a essas ideias de medidas populares? Pois nos parece que está havendo um desencontro entre os interesses dos poderes. Se hoje cerca de 80% das famílias têm dívidas e não conseguem pagar, como o presidente defende a redução dos juros para que o endividado, até o pescoço, corra para uma loja de departamento e mergulhe numa emboscada, aumentando ainda mais o compromisso que não conseguirá cumprir nunca? Esse cara, o endividado, de acordo agora com o STF, vai estar inteiramente lascado. Vai perder a CNH e, se for pego dirigindo sem carteira, terá seu veículo apreendido e responderá processo. Se sonhar em passar em um concurso público e conseguir um salário decente para quitar suas dívidas, também não vai poder, porque todas as suas possibilidades de mobilidade e capacidade de levantar algum recurso foram limitadas com essa decisão do STF. Pelo projeto inicial que tinha circulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no ano de 2019, aqueles que precisam do carro para ganhar sua vida, como os motoristas de aplicativo, por exemplo, estariam livres do alcance da medida, se o juiz de primeira instância tiver compaixão do réu, ou seja, se não tiver compreensão, porque cabeça de juiz é que nem bunda de neném, o coitado do condutor terá de gastar dinheiro com advogados e recorrer à segunda instância. Mas como? Se ele não tem recursos nem para pagar as dívidas, como vai contratar um advogado? Lascou de vez. O ministro Edson Fachin divergiu em parte do relator Fux por considerar inconstitucional a parte final do inciso 4º, que prevê a aplicação das medidas atípicas em ações que tenham por objetivo prestação pecuniária. Para o ministro, o inadimplente, aquele que não consegue pagar sua dívida, não pode sofrer sanção que restrinja sua liberdade ou seus direitos fundamentais em razão da não quitação das dívidas, exceto na hipótese do devedor de pensão alimentícia. Se a CNH for recolhida porque o cara não tem dinheiro para pagar uma dívida, então a punição está infringindo um direito básico e constitucional que é o da livre mobilidade. Se ele tem uma emergência, por exemplo, e precisa socorrer um filho ou um terceiro em estado grave e for pego sem a CNH, vai sofrer as sanções previstas pela Alta Corte? A decisão foi tomada com base na interpretação das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso 6º do Código de Processo Civil. Ao que parece, não foi levada em consideração o número de famílias inadimplentes no Brasil inteiro e nem a responsabilidade de quem concedeu o crédito. Sim,
porque quem permitiu que a dívida fosse contraída assumiu o risco e também deveria ser pressionado nessa questão, mas nada se falou a respeito. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, não existem medidas intimidatórias e impopulares como essa. Aquele que não consegue pagar uma dívida fica inabilitado de contrair outra, e o próprio mercado busca ferramentas de regulamentação do setor, não a Suprema Corte. Vamos ver se isso vai prevalecer mesmo no Brasil sem maiores prejuízos. Uai, seu app de vídeos curtos.